Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é: por que os nossos sofrimentos emocionais persistem? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, imediatamente, já no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então quero desejar a todos boas-vindas e também gratidão a você que está me assistindo aqui na live, ao vivo ou no vídeo gravado. Então muitos de nós adoecemos, mas poucos de nós buscamos pelo nosso real restabelecimento. Como assim? É que se nós estamos portando alguma enfermidade, não bastam apenas os medicamentos. A nossa mente também tem uma grande influência, pois a vida que nós levamos materializa pouco a pouco o que nós desejamos. Vou dar um exemplo então. Se nós tomamos um medicamento, mas continuamos tristes, o efeito dos nossos pensamentos não vai contribuir para o nosso real restabelecimento. Então, nós buscamos auxílio médico e quando achamos que estamos melhores, abandonamos o medicamento sem orientação médica e não escutamos o conselho saudável e voltamos a ter os mesmos abusos que nos levaram à enfermidade, a tendência é que a enfermidade volte ou persista. Então, como recuperar a nossa saúde se perdemos longos períodos em situação de cólera, situação de desânimo? A indignação que ocorre de forma justa e que edifica no interesse de todos é sempre um bem. Mas, quando nós nos indignamos diariamente de tudo e de todos, incluindo a nós mesmos, é um hábito maléfico que pode trazer consequências imprevisíveis. Por exemplo, a maledicência ou a fofoca nos faz despender tempo valioso e muitas vezes envolve longas e longas horas de conversação que não nos levam a lugar nenhum, além de despender muita energia desnecessariamente da nossa parte. Então esses foram apenas alguns exemplos mostrando como os nossos sofrimentos emocionais persistem. E como nós poderemos recuperar o equilíbrio do nosso corpo físico se não procuramos entrar em harmonia com as outras pessoas e também com o universo? E como que nós fazemos para entrar em harmonia com as outras pessoas e também com o universo? Bom, além de nós seguirmos as orientações médicas, nós precisamos nos desapegar das coisas passageiras, evitar a brutalidade, nós procurarmos ser também mais simpático com as outras pessoas e buscarmos o nosso crescimento através do estudo, do conhecimento útil e do autoconhecimento. Nós também estarmos abertos às mudanças que nos trazem oportunidades de aprendizados. E é importante também nós trabalharmos visando sempre a realização do bem e também aprendermos a orar. E se não temos nenhuma crença, nós poderemos aprender a torcer para que o bem se realize. Boa noite, que bom por mais uma aula. Obrigado, Ilza. Maria Dores escreveu: boa noite, amo ver seus vídeos, aumenta minha autoestima. Muito bacana, obrigado pelos seus comentários. Então, quando nós passamos a portar uma doença no nosso corpo físico,
podemos até achar que estamos sendo punidos, mas nós podemos ter uma série de enfermidades puramente orgânicas sem que eles interfiram no nosso psiquismo. É importante a gente lembrar que a maioria das nossas moléstias se originam das profundezas da nossa alma, produzidas pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. Então, quando nós estamos em desarmonia interior, o ponto fraco do nosso organismo vai ser atingido. Seja ele o fígado, rins, seja o sangue, a estrutura óssea. Então, o ponto fraco do nosso organismo vai ser atingido quando nós deixamos os nossos sentimentos negativos brotarem e persistirem. Todas essas doenças, elas resultam da persistência do nosso sofrimento emocional e ocorrem devido ao nosso desequilíbrio mental. Então, alguns remédios salutares, como conciliação recíproca, nós nos reconciliarmos com as outras pessoas, é um remédio muito salutar também para resolver muitos dos nossos problemas. O auxílio mútuo também pode ser utilizado. Quando um auxilia o outro, nós estamos sendo úteis para as outras pessoas. Isso também ajuda no nosso restabelecimento ou na manutenção da nossa saúde. E quando nós ofendemos alguém e assumimos a culpa e a responsabilidade diante do ofendido, nós eliminamos detritos mentais que aliviam o nosso mundo interior. E quando nós oramos por outras pessoas, as nossas mentes se unem com as das outras pessoas, como já comprovados por experimentos científicos. E nesses momentos em que nós fazemos orações por outras pessoas, acontecem as conversações sem fio e sem aparelho celular, sem fio, de mente a mente, apenas pelo nosso pensamento. Então, nenhuma recuperação e nenhuma melhora do nosso corpo físico ocorrerão sem que haja o nosso equilíbrio interior. Importantíssimo isso, o equilíbrio interior para a manutenção da saúde do nosso corpo físico, da saúde do nosso mental também. Zoraide Mafra escreveu: boa noite, paz e luz, estou aprendendo muito com seus conselhos. Muito obrigado a vocês, boa noite também a todos e a todas. E Lídia Maria Pereira também bateu palmas. Muito bacana, muito obrigado. Obrigado a todos vocês por me acompanharem aqui na live. Então fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas. Espero que eu saiba responder também as perguntas, né? Mas fiquem à vontade para escrever que eu vou acompanhando o chat, tá? Então, se qualquer sofrimento moral ou sofrimento emocional chega até nós, é normal nós buscarmos auxílio divino. Mas é importante nós verificarmos de que maneira nós estamos realizando essa ação de confiança em Deus ou confiança no universo. Nós podemos utilizar da oração, que eleva os nossos padrões vibratórios de frequência, permitindo a nossa conexão mental com as energias e consciências superiores. O estudo nos traz conhecimento e esclarecimento, para que nós possamos colocar em prática, pois o conhecimento sem a prática é conhecimento inútil. Então, sempre quando nós aprendemos alguma coisa, procuremos colocar em prática o mais rápido possível, para nós não esquecermos o aprendizado. O trabalho nos permite a realização das nossas obras também. É importante incluir o trabalho. E o entendimento nos traz conforto, pois passaremos a entender o sentido das ocorrências. Então, a oração, o estudo, o trabalho e o entendimento são importantes. Mas o modo único e correto de nós nos dirigirmos corretamente a Deus e ao universo é através da prática do bem. Então,
Além da oração, além do estudo, além do trabalho, além do entendimento, é importante nós realizarmos também a prática do bem, ajudando outras pessoas. Então, se no momento do sofrimento nós respondemos com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, nós perdemos a oportunidade de aproveitarmos a prova a qual nós estamos sendo submetidos. E essas atitudes fazem com que o nosso sofrimento emocional persista e também se prolongue cada vez mais. Então tenhamos a certeza que o procedimento de nós nos conectarmos com a providência divina é sempre auxiliar, agradecer, abençoar, desculpar, servir em todos os lugares em que nós estivermos. Então, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos servir, nós podemos prestar o nosso auxílio para alguém. Sempre tem alguém precisando da nossa ajuda. Mas o ponto certo de fazer a nossa ligação com Deus é servindo ao nosso próximo. Não esquecer disso, né? Então é normal, depois de um período de paz, um período de calmaria, nós sermos sujeitos a novos desafios para que nós possamos adquirir maiores valores morais e espirituais e também conquistarmos níveis superiores de consciência. Então, esse período de paz e calmaria seria como se fosse aquele período de férias escolares, para depois nós retornarmos às aulas e também retomarmos as nossas lições. Então, sempre depois de um período de paz, um período de calmaria, vem algum desafio, aparece algum desafio para nós, alguma dificuldade que às vezes nós chamamos de problemas. Lembrando que todo problema tem solução, senão não seria chamado de problema. Mas poucos de nós sabemos suportar as adversidades sem impor uma resistência. E essa resistência pode surgir em forma de impulsividade. Então, quando nós vemos uma adversidade e agimos de forma impulsiva, nós podemos até causar uma falta grave. Ou se nós agirmos com impaciência, nós podemos também cair no desespero e perdemos a oportunidade de servir, a oportunidade de ajudar. Então, no momento de dificuldade, essa resistência também pode surgir em forma de tristeza, onde estamos desvalorizando as sugestões que nos estão sendo dadas. Estamos também perdendo oportunidades de nós crescermos, ficando horas e horas no choro e também no desânimo. E a resistência pode surgir também em forma de ingratidão, onde nós nos transformamos em pedra, onde nós apedrejamos as pessoas e os serviços realizados pelos nossos companheiros de jornada. E a resistência pode aparecer também em forma de indiferença, onde nós não damos ouvidos que poderiam nos orientar na retomada da rota da nossa vida. Mas, se nós temos um espírito prudente, quando recebemos uma dificuldade, um desafio, uma adversidade, sabemos que eles são os únicos recursos para nos fortalecer e fazer com que nós possamos crescer moralmente e espiritualmente. Somente sabendo aproveitar a dor é que nós poderemos sentir a verdadeira alegria da superação das adversidades, onde nós vamos nos aprimorando e também fortalecendo a nossa esperança. Boa noite a todas vocês e a todos vocês. Obrigado por me acompanhar aqui na live. Então fique à vontade para comentar também sobre por que os nossos sofrimentos emocionais persistem. Então eu apresentei algumas situações onde nós resistimos a esses sofrimentos, né? Então, quando nós resistimos, nós dificultamos cada vez mais a solução dos nossos sofrimentos. Então, quanto mais
nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo conhecimento cada vez mais elevado sobre nós mesmos, é importante nós procurarmos utilizar nas várias situações da nossa jornada, onde as nossas sombras, os nossos vícios, os nossos defeitos ainda estão dominando as nossas ações. Então, sempre quando nós temos algum conhecimento mais elevado, nós podemos atuar sobre nós mesmos, atuando sobre as nossas sombras, para que cada vez mais nós possamos nos libertar dessas sombras. E os nossos desafetos do passado nos rodeiam em todos os lugares. E à medida em que nós vamos nos conhecendo e lidando com as nossas sombras, nós vamos melhorando a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir gradualmente. E assim os nossos desafetos vão se transformando em afetos, gradualmente também. E temos aqui um comentário da minha mãe. Ela escreveu aqui: a natureza foi feita por Deus, assim também nós, com amor e sabedoria. Por isso devemos procurar essas causas em outras fontes, e essas fontes estão sem dúvida em nós mesmos. Exatamente, mãe. Obrigado pelo comentário. Muitas das nossas dificuldades estão em nós mesmos. Nós mesmos geramos tudo isso, né? Obrigado pelo comentário, mãe. Então, quando nós utilizamos do dom da palavra para nós nos queixarmos, seria o mesmo que pegar uma lâmpada muito cara e em funcionamento e jogar essa lâmpada no lixo. Então, nós podemos utilizar o dom da palavra para reajuste do bem, sem ficarmos multiplicando o mal. Nós podemos utilizar, por exemplo, em situações em que nós deparamos com pessoas que se encontram abatidas pela luta. Ao invés de nós nos queixarmos da situação, nós podemos escutar a pessoa, acolher a pessoa e levar palavras de esperança para a pessoa. E se nós encontramos, por exemplo, pessoas intoxicadas pelo ódio, ao invés de nós jogarmos combustível no fogo, ou seja, ao invés de nós nos queixarmos junto, nós podemos procurar entender os motivos e orientar a pessoa para o bem, para o amor, condizente com a circunstância, né? De acordo com a circunstância. E se nós encontramos um amigo que está se sentindo desamparado ou desvalorizado, ao invés de nós complementarmos as queixas, nós ajudarmos a aumentar a quantidade de queixas, nós podemos apontar as qualidades que esse nosso amigo possui. Se nós encontramos pessoas que vivem censurando e acusando outras pessoas, ao invés de auxiliar da censura, na acusação, na queixa, nós podemos destacar as possibilidades de nós ajudarmos e também de nós construirmos. Então, se nós vemos uma pessoa vivenciando pessimismo, ao invés de nós contribuirmos para o pessimismo, podemos buscar um trabalho que restaure, um trabalho que edifique. Então, sempre nós podemos procurar o lado positivo das situações para que o melhor possa ser realizado. Então, nós não devemos nos queixar dos outros, porque quando nós nos queixamos, é importante que antes de nós nos queixarmos, nós consultemos o nosso mundo interior, para saber se nós estivéssemos no lugar desse alguém que nós iríamos queixar, nós não estaríamos fazendo a mesma coisa ou fazendo aquilo de uma forma até pior. Então, cada vez que nós nos queixamos, quase sempre nós estamos julgando a nossa própria vida. E se nós pararmos para observar a nossa vida, observar a nós mesmos, deixemos a nossa consciência fazer a avaliação do que nós estamos nos queixando. Por exemplo, se nós vemos uma pessoa cometer uma falta para com uma outra pessoa, não nos apressemos em julgar, em culpar e em condenar a pessoa,
pois pode ser que nós também tenhamos cometido inúmeras faltas para com o nosso próximo também. Então, se alguém nos ofendeu, não tomemos reações descabidas, mas reflitamos quantas vezes nós também ofendemos os nossos semelhantes. E se nós estivermos em uma conversação e nos pedirem para nós avaliarmos o comportamento de alguém que está sendo submetido à censura, cavemos lá dentro do nosso mundo interior para verificarmos se nós já não praticamos ou se nós não praticaríamos erros iguais ou piores no lugar da outra pessoa. Então vale lembrar que quando nos queixamos de alguém, nós estamos intimando a nós mesmos a vivermos em um nível mais alto e a fazer coisa melhor do que a outra pessoa a quem nós iríamos criticar. É importante nós vermos isso, nós percebemos. Então, se estamos criticando alguém, nós estamos nos intimando a nós estarmos num degrau superior para que nós possamos fazer melhor do que a outra pessoa. Ponto para reflexão, né? Então, nós estamos falando da queixa. A queixa nunca nos faz crescer. Mas se nós somássemos todo o tempo em que nós passamos nos queixando, nós ficaríamos admirados com o volume de tempo que nós perdemos. Nós podemos até trocar confidências com amigos sobre os nossos sofrimentos, mas mesmo assim vale a pena nós sermos disciplinados na nossa conversação. Porque quando nós estamos nos lamentando, nós estamos distorcendo as paisagens do nosso caminho, porque estamos vendo as paisagens apenas do nosso ponto de vista. Além de também nós despendermos muita energia sem proveito algum nesse momento de lamentação. Então, antes de nós nos queixarmos com as nossas amarguras, nós podemos nos perguntar: por que eu vou me queixar? Será que essas oportunidades, aliás, será que essas não são as oportunidades de luta e de aprendizado? Não seria uma sombra que estaria aguardando uma luz? Não seria uma dor que está buscando um alívio? Não é um mal que está esperando uma ação do bem? Então é importante nós fazermos algumas perguntas. Por que nós estamos nos queixando? E também a queixa é um vício imperceptível que acaba nos distraindo da realização do nosso dever e também distraindo as pessoas do dever que elas têm a cumprir também, das pessoas bem intencionadas, né? Então nós distraímos a atenção quando nós nos queixamos. Então existem algumas obrigações pequeninas que beneficiam grupos inteiros. Mas basta uma pequena queixa para que dificilmente sejam esquecidas. Porque nós temos o costume de guardar as coisas ruins, de lembrarmos das coisas ruins. Então, quando nós nos queixamos, dificilmente essa queixa vai ser esquecida. Então, ela fica se repetindo na nossa mente e fica produzindo energia negativa. Então, a queixa, ela não atende às nossas necessidades de crescimento, além de complicar os nossos problemas. Então, se nós dermos ouvidos à queixa, nós seremos encaminhados à perturbação. Então, quando nós ficamos ouvindo as queixas, nós mesmos acabamos ficando perturbados com aquela situação. E se nós dermos à língua a queixa, nós seremos conduzidos à ociosidade, porque quando nós estamos nos queixando, nós não estamos produzindo, estamos apenas nos lamentando, estamos reclamando e não estamos produzindo. Então nós vimos que a queixa também faz parte
da nossa resistência na tomada de ações, porque ela nos paralisa, não nos deixa sair do lugar. Jânia Souza escreveu: muito interessante, muito bacana, Jânia, obrigado pelo comentário. Raí Araújo bateu palmas, super, obrigado, Raí, muito bacana aqui a participação de vocês. Miriam Fischer-Schmaltz disse: tenho que trabalhar isso. Miriam, essa live que eu estou fazendo se refere a conteúdos que eu estou estudando e que eu estou aprendendo também. Então, acredito que eu e alguns de nós também precisamos aprender tudo isso, né? Nós precisamos trabalhar isso. Nós estamos juntos nessa jornada. Então todos nós temos que aprender. E eu que estou falando aqui, eu sou o primeiro que tenho que colocar em prática, né? Pelo menos me esforçar ao máximo para colocar em prática o máximo que eu aprender, ou que eu estiver aprendendo. Mas obrigado pelo seu comentário, Miriam. É importante lembrar que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então sou eu que tenho que ouvir primeiro o que eu estou falando. Além do que eu tenho todo o período de estudo, de pesquisas, onde eu também vou aprendendo e vou refletindo. E essas lives têm me ajudado bastante a eu me autoconhecer. Então quero agradecer a vocês por estarem me acompanhando aqui na live, participando da live, contribuindo também para o enriquecimento da live, que assim eu também vou aprendendo. E vocês são o motivo de eu estar aqui estudando, pesquisando e compartilhando as minhas experiências com vocês, compartilhando os meus estudos, as minhas pesquisas. Então quero agradecer a todos vocês por estarem me acompanhando aqui. Muito obrigado a vocês. Gratidão a todos e a todas. Reariana escreveu aqui: sim, ainda mais nessa pandemia, estamos vulneráveis, infelizmente. É verdade, Rê. Nós todos estamos vulneráveis e são momentos de reflexão, para nós buscarmos a reflexão interior, nós buscarmos o autoconhecimento. Então, quanto maior as dificuldades externas, mais nós podemos buscar esses conhecimentos dentro de nós. O porquê que essas dificuldades estão aparecendo à nossa volta. Então, tudo que aparece à nossa volta é um material didático para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer. Obrigado pelo comentário de vocês. Miriam Fischer-Schmaltz escreveu: gratidão. Bacana, Miriam. Maria de Fátima Mazuca escreveu: eu era uma pessoa muito otimista, mas depois que fiquei praticamente sozinha, estou com esse vício de reclamar. Preciso ser mais otimista. Obrigada por suas palavras. Sou eu que agradeço, Maria de Fátima. Bacana o seu comentário. Obrigado por compartilhar também a sua experiência. Então, se nós estamos em um momento de sofrimento emocional e respondemos com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, com queixa, nós estamos impondo uma resistência ao nosso sofrimento. Nós estamos resistindo ao sofrimento. Mas não é isso que a gente deve fazer, resistir ao sofrimento? E aí tem um auxílio de Carl Gustav Jung, que ele disse assim: ao que você resiste, persiste. Então, se nós resistimos ao sofrimento emocional, esse sofrimento emocional vai persistir. Interessante essa reflexão. Então vamos refletir um pouquinho mais. Então a pergunta que nós podemos fazer é: por que nós estamos resistindo ao sofrimento emocional? É porque nós temos o nosso sistema reptiliano e o nosso sistema emocional que nos levam a tomar uma das duas decisões diante de uma ameaça: ou lutar ou fugir. E o sofrimento emocional é visto como uma ameaça para nós, que nós tendemos a resistir com uma luta ou com uma fuga. Lembrando que tudo que nós resistimos persiste. Mas quando nós envolvemos o nosso sistema racional, o nosso neocórtex, a nossa
consciência identifica que o sofrimento emocional é um mensageiro, o portador de uma mensagem, de um ensinamento. Olha que bacana, né? E quando nós resistimos, estamos impedindo que a mensagem chegue até nós. Porque nós tentamos afastar o sofrimento. Quanto mais nós tentamos afastar o sofrimento, mais ele vai persistir, mais ele vai continuar nos rodeando. E nós, com essa resistência, nós estamos impedindo que aquela mensagem chegue até nós. Talvez nós não queiramos saber o teor da mensagem, porque pode ser que ela venha revelar uma sombra que nós temos de uma forma oculta, de uma forma desconhecida, ou que nós mesmos estamos tentando esconder de nós e dos outros. Então é um vício ou é um defeito que nós temos que aprender a lidar com ela. Por isso que nós recebemos esse mensageiro através do sofrimento emocional. E nessas situações, nós costumamos reagir com uma resistência, queremos afastar o sofrimento. E quanto mais nós tentamos afastar, mais ela vai continuar conosco. E tem uma pergunta interessante. Aliás, antes de ir para a pergunta, tem uma pergunta do Matheus Aguiar. O nosso sistema reptiliano é primitivo? Muito bacana a sua pergunta, Matheus. O nosso sistema reptiliano é primitivo, ele é um dos mais antigos. Então nós temos o sistema reptiliano, assim como os répteis também têm, temos o nosso sistema emocional, como os mamíferos têm, e nós temos o neocórtex, 3 regiões no cérebro, e que o neocórtex é o mais recente, e o mais primitivo é o nosso sistema reptiliano. Não significa que nós devemos negar o nosso sistema reptiliano. Ele é importante para a nossa sobrevivência. O nosso sistema reptiliano, o nosso sistema emocional são importantes para a nossa sobrevivência. Então nós temos que trafegar nesses 3 níveis, nesses 3 andares do cérebro, no reptiliano, no sistema emocional e também no neocórtex. Nós só não podemos ficar presos no reptiliano ou presos no sistema emocional ou nesses 2 de baixo. Nós precisamos incluir os 3 níveis, o reptiliano, o emocional e também o neocórtex, para que nós possamos ter um equilíbrio na nossa vida. Então, muito obrigado pela sua pergunta, Matheus. Então, é o sistema reptiliano que garante a nossa sobrevivência. E ele é importante para nós, para a nossa vida diária também. Legal, obrigado, Matheus. Neuza Rodrigues escreveu: boa noite, Hugo. Como ajuda uma pessoa bonita, inteligente, tem profissão, mas não consegue trabalhar e tem vontade de se matar direto? Esse ponto importante, esse ponto que você comentou é importante, Neuza. Quando uma pessoa é bonita, é inteligente, tem profissão, não consegue trabalhar e tem vontade de se matar, esse é um ponto importante em que nós devemos dar atenção para a pessoa também. Então existe um número de telefone que é importantíssimo que a pessoa possa ligar, que é o 188, que é o CVV, para a pessoa poder conversar com uma outra pessoa que vai acolher a pessoa que está em sofrimento. Mas um ponto importante é que cada vez mais nós possamos auxiliar a pessoa, acolher a pessoa e também buscar o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa gostava de fazer e que não está fazendo mais. E principalmente que pode ajudar outra pessoa, ou que pode ajudar as outras pessoas. Então, a partir do momento que a pessoa que está nesse sofrimento consegue encontrar algo que ela sabe fazer bem e pode ajudar a outra pessoa, ela começa a encontrar o significado da sua vida. E conforme vai encontrando o significado da sua vida, ela vai deixando de ter essas ideias de querer se matar. Isso não é uma boa coisa, né? Então é importante a pessoa ser amparada pelos familiares, pelos amigos e também buscar ajuda profissional.
porque já foi identificado em que 95% das situações existe uma causa em que pode ter tratamento medicamentoso. Os outros 5% seria o tratamento mais elevado, mais espiritualizado, ou seja, a pessoa buscar a espiritualidade, buscar a motivação da vida, buscar o significado da vida da pessoa. Então, cada vez mais, quando nós vamos identificando o nosso passado, desde quando nós éramos criança, na vida adolescente, na vida adulta, nós vamos traçando uma reta, e se seguirmos essa reta, nós vamos conseguir, muito provavelmente, encontrar qual é o nosso caminho futuro que pode ajudar também as outras pessoas. E encontramos o nosso sentido de vida. Quando nós encontramos um motivo do porquê tudo aquilo está acontecendo, nós deixamos de sofrer. Então é importante a pessoa buscar ajuda, ou se ela não consegue buscar ajuda, as pessoas que estão em volta buscar ajuda para a pessoa que está em sofrimento, mas não deixar a pessoa desamparada. Não adianta falar nessas situações, não adianta falar, isso vai passar. Isso não ajuda a pessoa. Porque a pessoa sabe que está sofrendo há bastante tempo e para ela aquilo não vai passar. Ela não tem visão ou visibilidade do futuro. Então por isso que ela precisa receber a ajuda imediata, o mais rápido possível. Ok, Neuza? Eu espero que eu tenha podido ajudar aqui. Que muitas vezes essa vontade que você comentou aqui, né, Neuza, é causada pelo materialismo, que desde a nossa educação, na infância, na educação, na juventude, também no curso superior, nas escolas não se ensinam como nós lidarmos com sofrimentos emocionais. Ensinam apenas como nós trabalharmos para ganhar dinheiro, como nós estudarmos para passar de ano, mas não nos ensinam como nós devemos lidar com os sofrimentos emocionais, como nós devemos lidar com as adversidades da vida. A escola tradicional não ensina isso, por isso que é importante um suporte adicional a isso. Então é importante buscar um auxílio médico, psiquiátrico, para que possa auxiliar essa pessoa. E também um atendimento psicoterapêutico também vai ajudar a pessoa. Ok, Neuza? Então tente ajudar a pessoa nesse sentido, para que busque um médico, um psiquiatra e também um psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta que possa auxiliar e orientar esse caminho o mais rápido possível, ok? Mas obrigado pelo comentário, Neuza. Eliane Figueiredo escreveu muito importante esse tema de sofrimento emocional, né? Eu passei uma situação e ainda não superei, só me levou a ter uma depressão. Ficou tudo na minha mente e sofro muito por não conseguir me libertar. Então espero que esse conteúdo em algum momento tenha algo que faça um clique, que traga alguma luz para sua mente. E caso não traga, vamos continuar conversando, tá bom? Mesmo depois que terminar a live, nós podemos continuar trocando mensagem através do chat. Ok? Que eu leio todas as mensagens, seja no Facebook, no Instagram, quanto no YouTube. Ok, Eliane? A Ariane escreveu obrigado, gratidão. E a Neuza Rodrigues escreveu ok, obrigado, vou falar para ele ligar no 188. Então 188 é o número do CVV, que ele atende 24 horas em todo o Brasil. É o Centro de Valorização da Vida. É importantíssimo esse acolhimento também. Mas além do 188, buscar auxílio profissional com médico psiquiatra e também com psicoterapeuta, ok? Porque esse caso é bastante sério e deve ser dada uma atenção muito grande para isso também. Maria Luísa Frisso escreveu: me encanta esses assuntos. Muito obrigado, Maria Luísa. Então, vamos continuando aqui. Então nós estamos falando de nós reagirmos com uma resistência quando nós encontramos uma adversidade. Então sempre quando vem um sofrimento emocional, a nossa tendência é querermos afastar.
Aí tem uma pergunta: qual a diferença entre reagir a uma pergunta ou responder a uma pergunta? Então, qual a diferença entre reagir e responder a uma pergunta? Então, quando nós reagimos a uma pergunta, nós estamos colocando o nosso lado instintivo, o nosso hábito. Então, o nosso sistema reptiliano, o sistema límbico, os instintos e as nossas emoções entram em ação. Então, é aí que quando nós reagimos a uma pergunta, nós estamos colocando o nosso lado instintivo em ação. Nós estamos colocando o nosso hábito, o nosso automatismo em ação. Enquanto que quando nós respondemos a uma pergunta, nós temos que pensar. Aí entra o sistema racional, entra o neocórtex em ação. E aí a nossa consciência, a nossa lógica e a nossa razão vão refletir e dar uma resposta. Então essa é uma diferença entre nós reagirmos a uma pergunta e nós respondermos a uma pergunta. Então é importante nós buscarmos as respostas e não reagirmos às coisas. Então notem que o mensageiro ele é fiel à ordem recebida pelo remetente. Quem é o remetente? É o remetente divino, Deus ou universo, que está nos enviando uma mensagem para que nós possamos aprender. E quando nós resistimos ao sofrimento emocional, a mensagem vem de formas repetidas, através de diferentes meios, diferentes cenários. Então, cada vez que nós resistimos a um sofrimento, queremos evitar um sofrimento, eles começam a aparecer de formas diferentes e de formas repetitivas na nossa vida, em várias situações da nossa vida, até que nós possamos aceitar e aprender com aquilo. Lembrando daquela frase de Carl Gustav Jung: tudo o que resistimos persiste. Então, o que acontece quando alguém quer nos atormentar, mesmo que seja por brincadeira? Eu já passei por várias situações de bullying. Então, nessas situações de bullying, quanto mais eu tentava resistir, mais as pessoas ficavam me atormentando, por brincadeira até. E eles achavam graça com isso. Então, quanto mais nós resistimos, mais as pessoas continuam nos perturbando. Só que quando nós aceitamos e entramos na brincadeira, ela começa a perder a graça. Ela deixa de nos incomodar, deixa de ser um adversário para nós, deixa de ser um opositor, porque agora ele se sente acolhido. Por exemplo, existem artes marciais, eu vou comentar duas artes marciais. Uma delas é o karatê. No karatê, o que acontece? Tem duas pessoas lutando, então quando tem duas pessoas lutando, enquanto uma está batendo, a outra está defendendo. E a outra está defendendo, segurando ou resistindo àquela batida. Então, essa é um dos exemplos de uma arte marcial. Agora, existe uma outra arte marcial chamada Aikido. Quando um ataca, o outro ele não resiste. Ele aceita, ele acolhe e utiliza a energia do adversário a seu favor. Então a energia do adversário ele é amortecido e é utilizado a favor para que aquele choque não seja muito grande ou que nem haja o choque. Então a importância de nós acolhermos um sofrimento ao invés de nós ficarmos resistindo. Então no karatê, quando um dá um golpe, o outro vai resistir. E aquela resistência causa muita dor. Enquanto que no Aikido, quando um dá o golpe, o outro não resiste. O outro desvia, acolhe aquele golpe e a dor é quase inexistente. Então a diferença entre os dois. Então na nossa vida, ao invés de nós resistirmos aos sofrimentos emocionais, nós podemos acolher, nós podemos aceitar aquele sofrimento. Lembrando que o mensageiro tem uma mensagem para nos entregar. Se nós não aceitamos, ele vai continuar insistindo no envio da mensagem até que nós possamos receber. Então por isso que quanto mais nós resistimos aos nossos sofrimentos emocionais, mais eles persistem. Então com o tempo,
nós passamos resistindo ao nosso sofrimento emocional, mas enquanto nós estamos resistindo ao nosso sofrimento emocional, será que nós estamos conseguindo superar a situação? Uma pergunta interessante. Então nós passamos muito tempo resistindo ao nosso sofrimento emocional. E conseguimos resolver essa situação? Se nós não estamos conseguindo superar o desafio, ou superar a dificuldade, ou a adversidade, que tal fazer ao contrário? Seguindo o raciocínio de Carl Gustav Jung, se não resistirmos, aquilo não persiste. Então, que tal nós fazermos uma aproximação, aceitarmos o sofrimento emocional? Porque quando nós aceitamos o sofrimento emocional, nós abrimos portas para a busca de soluções, para a busca de respostas. E nós tiramos o foco do problema para começarmos a focar nas soluções. Porque enquanto nós estamos resistindo ao sofrimento emocional, aquilo está nos perturbando e vai continuar nos perturbando, porque nós estamos focados naquilo, só no problema. Mas quando nós abrimos as portas, deixamos aquele sofrimento emocional ser acolhido por nós, nós vamos buscar novos horizontes, vamos buscar outras soluções, vamos buscar respostas para aquilo. E quando nós aprendemos a lidar com a nossa sombra, significa que nós passamos a conhecê-la, a entendê-la, a aprender com ela também, e também nós crescemos com essa situação. Mas o que nós perdemos quando nós deixamos de resistir? Nós perdemos algo. Então, se nós deixarmos de resistir, nós vamos perder algo. O que nós perdemos quando deixamos de resistir? Nós perdemos as ilusões que nós tínhamos sobre nós mesmos. Novos horizontes se abrem, mostrando os nossos potenciais interiores que nós não conhecíamos. Vamos nos fortalecendo e superando os nossos sofrimentos emocionais. Lembrando que Carl Gustav Jung disse: ao que você resiste, persiste. Então, sempre que nós reclamamos de uma situação, de uma dificuldade, de uma adversidade, nós estamos resistindo, fazendo com que aquele sofrimento emocional persista. A partir do momento em que nós aceitamos aquela adversidade e procuramos compreendê-la, nós deixamos de resistir e paramos de ficar focados no problema e buscamos as soluções. Nós descobrimos assim os potenciais interiores que estavam ocultos, escondidos lá no nosso profundo, lá dentro de nós. E o nosso sofrimento emocional vai deixando de persistir. Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E para eu saber se eu estou no caminho certo também. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa ser visto por outras pessoas, que possa ajudar outras pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanharam nessa live até o final. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um conteúdo diferente. Espero te ver em todas essas lives. Iraci Calixto escreveu: sim, gostei muito, obrigada. Obrigado, Iraci. Matheus Aguiar também agradeceu. Obrigado, Matheus. Obrigado a você. A Miriam também compartilhou.
esse conteúdo. Obrigado, Miriam, por compartilhar. Andréia Vieira escreveu: gratidão, Hugo. Ótimo tema para reflexão. Muito obrigado, Andréia. Helenir escreveu: muito obrigado por abordar esse tema, pois foi muito importante para mim. Muito obrigado, Helenir. Neuza Rodrigues escreveu: gratidão. Gratidão a você também. Iraci Calisto escreveu: gratidão. Boa noite, Hugo. Boa noite também para você. Gratidão a você. Luci Neves mandou um beijo. Miriam Fischer Schmaltz escreveu: gratidão. Tenha uma boa noite a todos. Muito bacana. Silvio Yoji Eishima bateu palmas. Iraci Calisto mandou coração. E minha mãe escreveu: parabéns por mais um ensinamento no meio dos tempos mais críticos que estamos passando. Tenha uma ótima semana abençoada. Aliás, tenha uma semana abençoada. Boa noite e bom descanso. Muito obrigado, mãe. Boa noite e bom descanso para a mãe também. E Ana Silvia Carvalho Pereira escreveu: sábias palavras. Muito obrigado, Ana Silvia. Zoraide Mafra escreveu: gratidão, muito importante. Luci Neves escreveu: obrigada, gostei muito, uma boa noite. Muito obrigado a vocês, boa noite a todos vocês. E Jânia Souza escreveu: Deus abençoe você por ajudar a todos nós de alguma forma. Gratidão. Então, gratidão a todos vocês. Muito obrigado por me acompanharem até o final da live. Obrigado por vocês compartilharem suas experiências, por vocês comentarem na live, que enriquece bastante o conteúdo da live também. Então quero aproveitar e desejar uma ótima noite para todos vocês, que tenham uma noite tranquila, uma noite serena, que esse tema possa ser refletido durante toda a semana e que também amanhã possa ser um novo dia, que possamos despertar descansados, relaxados, prontos para um novo dia. Muito obrigado por me acompanhar então aqui nessa live e também nas outras lives e nos outros vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Então, boa noite a todos vocês.